Muito boa noite, pessoal. Fala aí, meus queridos. Tamo junto. Vamos lá. O primeiro aqui foi o JW, que é o Eloy, né? Só regular aqui o negocinho. Opa, aí agora sim. Sonic, velocidade da luz. Dose de chá. Rodolfo. Fala aí, pessoal. Beleza? Aí, Rodolfo já tá dando um recado aí, ó. Sabe como é que é, né? Aqui é só para quem tá afim de aprender, né? Na humildade. Assim como eu sou ruim, péssimo, lixo de história, vocês podem ser péssimos, ruins de história. Como eu sou ruim, péssimo, lixo, lixo fedorento, o churume na matemática, você pode ser assim na história. Então, estou aqui para ajudar um pouco, né, nessa questão aí. Nós hoje falaremos O som tá bom aí? Como é que tá aí? Dá o retorno aí, por favor, pessoal. Dá o retorninho aí. Aqui, que tem que estar perfeito. Tá legal? Tá legal, né? Ótimo som. Tá bom aí? Dá para ouvir bem? Ok, então. Olha aí. Então, beleza. Vamos falar hoje de Roma versus Esparta. Você sabia que aconteceu uma questão dessa na história? Muito interessante, né? Talvez aí as duas forças mais míticas da história aí, da história militar, enfim, da história humana, né? Seria aí Roma e Esparta. Todo mundo deve ter conhecido essa questão de Esparta, principalmente aí com o filme 300, né? Os 300 de Esparta, depois teve um segmento lá, né? Que foi a Ascensão do Império. Quem viu esses filmes aí? Então você deve ter conhecido a história de Esparta inicialmente por ali, né? Bem interessante, um filme bom, mas tem muitas adaptações para o cinema ali. E a gente vai contar tudo isso para você. Esparta além do cinema, além daquele filme de Hollywood, né? Esparta da vida real, como seria, né? Nós vamos dar uma pincelada aqui hoje geral. Você sabe que aqui é um apanhado geral, porque é uma história, são coisas intrincadas. Demandaria aqui dias, né? Deixa isso para lá, né? Deixa isso para lá, deixa esse cara para lá. É assim mesmo. A nossa live aí com o doutor tá aí, ó. Para quem quiser fazer react. Enfim, mas vamos voltar aqui a nossa jornada da história que a gente programou aí para ser toda essa semana a gente falando sobre história, dar uma adiantada nesse assunto. Então vamos falar sobre a Guerra de Nabis. Quem já ouviu falar da Guerra de Nabis? Então, foi o conflito ali que, em teoria, em tese, seria Esparta versus Roma. Mas não é muito bem assim, né? Mas é como é aí chamado, né? Guerra de Nabis, Esparta versus Roma. Conforme eu falei, Roma por aquilo tudo, né? Até pelo efeito de Hollywood, de cinemas, né? De tudo que você já ouviu sobre Roma. Realmente foi ali uma civilização fantástica, né? Poderosa, o seu exército poderoso, né? Legiões aí poderiam ter milhares de homens. Então era complicado. Realmente enfrentar Roma, difícil foi quem venceu Roma, né? Mas será que Esparta conseguiu? O Esparta do lendário Leônidas, né? O Leônidas. Agora eu tenho uma má notícia para você. Tomara que você não se decepcione com esse vídeo. O Leônidas não faz parte dessa história. Ele já tinha ido para o além-vida há muito tempo, quando essa história que eu vou narrar aqui hoje aconteceu. Tá? Desculpe, mas a gente não vai ter a presença do nosso querido Leônidas, infelizmente. Isso é Esparta! Mas é uma história interessante, tá? Acompanhe até o final. Acompanhe aí até o final. Vamos lá, vamos derrubar alguns mitos sobre Esparta. Lembrando que, essa época desse conflito com Roma, Esparta não era nem a sombra,
né? Apenas talvez uma sombra pálida daquilo que foi na época do Leônidas, né? Enfim. Mas tenha em mente o seguinte: desde a época do Leônidas, essa armadura não procede, tá certo? Isso aí não procede. Isso aí é para efeito de filme, para ficar uma coisa bem fodástica, diferenciada, né? Os espartanos, né? Ficar uma coisa bem diferenciada. Aí com esses abdômenes construídos muito, muito por causa de efeitos visuais, né? Não eram reais. Mas as armaduras é o mais errado aqui, tá? O escudo procede, o elmo também procede, pelo menos o formato, mas eles não lutavam assim praticamente nus, não, tá? A armadura basicamente seria assim, ó. Aqui está uma questão mais realista. Pô, os caras usavam saia, Vinícius. Era muito comum homem usar saia, né? Ou vestido. Mas vai comparar os homens daquela época com os homens de hoje. Quem eram os mais machos? Daquela época. Então não se apegue a essas besteiras, né? Não se apegue a isso. É bom lembrar que a calça comprida, quem inventou foi os celtas. Eu vou falar dos celtas aqui também. Tá? Aguarde aí. Não hoje, claro, né? No decorrer da semana aí. Então, não tinha problema nenhum o homem usar saia ou vestido, tá? Era comum, aquelas vestes, aquelas túnicas, mantas, né? A armadura era basicamente essa, ou assim, ó. Também está correto. Você vê que o elmo, né, ele bate certinho, mas eles não lutavam nus. Eram bem aproximados ali com a armadura romana, né? Tem que prestar bastante atenção para não confundir. Bem interessante essa ilustração, né? Muito legal. Muito legal. Pessoal, então o que acontece? Guerra contra Nabis. Quem foi Nabis? Isso aí aconteceu em 195 antes de Cristo. Lembrando sempre, né, que corta para mim, minha filha. Lembrando sempre que quando você lida com datações antes de Cristo, elas vão em sentido decrescente conforme vai se aproximando a nossa época, entendeu? Então, quanto menor o número a ser, mais próximo de nós é. Tá entendendo? Por exemplo, vou fazer um comparativo. Isso que eu vou contar hoje ocorreu em 195 a.C. O ocorrido da Terceira Guerra Servil dos Espartacos foi em 71 a.C. Então, qual está mais próximo a nós? O Roma contra Espartacos ou Roma contra Esparta? Não confundir os nomes, tá? Espartacos não tem nada a ver, pelo menos assim, em tese, não tem nada a ver com Esparta, né? Não quer dizer que ele veio de Esparta, não, né? Eu expliquei isso no meu vídeo que eu falo do Espartacus. Vai estar passando aí no card quem assistir gravado. Bom, pode até ser que esse nome não era o nome verdadeiro dele, conforme eu expliquei no vídeo, mas pode ter sido inspirado. Os romanos acharam que o estilo de luta dos Espartacus era parecido com os guerreiros de Esparta. Não há vestígios históricos sobre isso. E há quem diga, a fonte que diz que é um nome, é um apelido por causa de um rei trácio que existia na época. Mas eu mostrei no vídeo lá que esse rei tem um nome bem diferente. Acho que não seria isso. Mas o fato é que Espartacus não tem nada a ver com Esparta. Não quer dizer que ele veio de Esparta. Ele era da Trácia. Pode ter sido um comparativo pelo estilo de luta, porque ele era muito guerreiro, né, muito corajoso. Pode ter sido isso também, não descarto. Mas ele não era espartano. Agora aqui é os espartanos, né? Aí você vê. Os números AC aqui estão bem mais altos, 195 a.C. O do Espartacus, 71 a.C. Então, Espartacus foi mais recente a nós, está mais próximo à nossa era. Entendeu? Aconteceu depois disso daqui, que eu vou contar hoje, a guerra contra Nabis. Esse era o Nabis. Tá? O Nabis aconteceu o seguinte, ele assume o poder em Esparta por volta de 200 e pouco, né? 200 e pouco, 210, alguma coisa assim, alegando ser... Ele toma, né? Ele junta os mercenários, convence os caras, paga os caras e toma o poder em Esparta. Leônidas já está em pó de ossos, né, no túmulo. Isso é muito tempo depois do Leônidas, tá? Esparta não era nem sombra do que ele já foi naquela época do Leônidas, né?
Aí acontece que em 200 e pouco ele forma um exército de mercenários, esse Nabis era espartano, e ele toma o poder, né? Alegando ser descendente de quem? Sim, ele alegou ser descendente dele. Aí esse aqui toma o poder. É complicado, né? Nessa época, Esparta estava completamente assim, meio que desfigurada, tomada ali por milícias e mercenários, né? Então, ficou bem mais fácil para o cara chegar e tomar o poder, né? Aí, por volta de 200 e pouco, acho que 204, 205, alguma coisa assim, Nabis ele fez um tratado de paz com Roma, porque Roma já estava ocupando toda a Grécia. Você sabe que a Grécia, corta para mim, a Grécia ela era, né, formada por cidades-estados. O que é cidade-estado? Vamos comparar com hoje. É como se o Rio de Janeiro fosse uma nação, São Paulo outra, o Sul outra e o Nordeste outra. Vamos dizer assim, entendeu? Cada um com a sua cultura e com independência sobre Brasília. Brasília não manda nada, mas continua sendo Brasil por causa da questão cultural. Então esse papo aí que não existe fronteiras, pode ser fronteira política, mas fronteiras culturais têm que continuar existindo, viu, ANCAPs? Vocês têm que falar correto. Fronteira política não deve existir. Não seria contra isso. Mas fronteiras culturais são de extrema necessidade. Tanto é que os globalistas hoje querem acabar com fronteiras culturais, fazer o plano Kalergi, né? Acabar com a cultura local do Ocidente, né? Então, a fronteira cultural é de suma importância. A fronteira política, você pode até debater, pode dizer que são linhas imaginárias arbitrárias, né? Aí tudo bem, até vou concordar. Mas fronteiras culturais têm que existir. Isso aí é da natureza humana, isso é uma questão universal e natural. Tá? Então a Grécia era assim, era tudo Grécia, tudo grego. Mas eles eram divididos independentes, né? Esparta era grego, mas eram espartanos, mas eram gregos. Tebanos, lá em Tebas, eram gregos. Cretenses, gregos, só que era de Creta. Atenienses. Tá? Isso é até bem retratado no filme, principalmente no filme lá do 2, né? O Ascensão do Império, onde os atenienses tentam buscar apoio dos espartanos contra os Xerxes, né, da Pérsia, né? E aí você vê aquele sentimento de união nacionalista, vamos dizer assim, tá? Deu certo, porque a Grécia teve que se juntar numa só para derrotar os Xerxes. Isso é bem retratado também no filme, tá? Isso aí é verdade. Mas, desculpa estragar um pouco do seu dessa fantasia com Esparta, né? Mas, meus amigos, uma coisa que o Leônidas não contaria é que futuramente os espartanos iriam se aliar aos persas para combater os atenienses. Olha como é a política. O Leônidas já estava morto, obviamente. Mas olha como é a política. Mesmo irmãos do mesmo sangue, vamos dizer assim, que era tudo grego, né? Eles se aliaram a estrangeiros para combater os outros irmãos. É que nem, por exemplo, Copa do Mundo, tá chegando aí. Final da Copa do Mundo, Argentina e Alemanha. A maioria dos brasileiros vai torcer para a Alemanha. Eu acho isso erradíssimo. Isso é um pensamento errado. Entendeu? Eu sei que existe a rivalidade e tudo mais, mas eu acho isso errado. Deixa a rivalidade quando ambos se enfrentarem. Mas, pô, Argentina e Alemanha, igual teve na última Copa aí, eu acho, né? Não, na Copa que foi no Brasil, né? Foi Argentina e Alemanha. Eu torci para a Argentina, cara, porque é um nosso vizinho, é um país da América do Sul contra um europeu. Então, eu torço para que a América do Sul tenha mais títulos do que os países da Europa, né? Mas a maioria dos brasileiros não pensa assim. Eu já penso. Então, tá entendendo? Então, eu acho isso antiético. Depois que o Leônidas caiu, Esparta nunca mais foi a mesma, em questão ética também, não somente de poder militar e de poderio de defesa. Que Esparta era sensacional em poderio de defesa, não tanto de ataque, né? Mas de defesa, aquele plano do Leônidas ir lá para o estreito, né? Onde era a montanha, isso é ponto turístico até hoje, né? E Termópilas, né? E ele levou a tropa do Xerxes passar por aquele corredorzinho estreito, natural,
porque aquela vantagem numérica do Xerxes não ia fazer tanto efeito, né? Porque eles iam ter que passar aos pouquinhos naquele corredor para ir confrontando com os espartanos. Então o cara é genial, porque ele arrumou um jeito de amenizar o poderio massivo do Xerxes contra ele. O cara é genial, esse Leônidas é genial, e a coragem dele é espantosa. O que ele fez, 300 contra 36 mil, não foi mole não, isso no início, né? Depois eles receberam apoio, os espartanos junto com os outros gregos, atenienses, né? Atenas enviou principalmente a sua marinha, aí se juntaram, aquela galera toda, todos os gregos se juntaram, né? Tebanos, todo mundo se juntou, macedônios, né? Se juntaram, aí deu um número legal, aí deu para quase que empatar. Mas no início era só 300 contra 36 mil. Quem é que ia ter coragem do negócio desse? Mas teve que ter uma tática. Vamos levar os caras para um estreito lá na Termópilas, que eles vão ter que passar aos pouquinhos. Não dá para geral vir naquele mulão te abafando e te destruindo. Vai ter que passar aos pouquinhos. No que passa aos pouquinhos, eles vão matando. E foi assim, até limar quase toda a tropa dos Xerxes. Aí eles enviaram a tropa de elite deles, que é aqueles mascarados. Isso também está correto no filme, né? A tropa de elite dos Xerxes usava aquela máscara de metal. Derrotaram também, e foi assim, eles teve que enviar mais tropas, né? Foi uma coisa assim, uma batalha sensacional, aquelas guerras gregas persas, né? Mas isso foi antes do conto de hoje. Aí esse carinha aqui, ele deu o golpe lá junto com os mercenários e assumiu o poder, né? Aí em 200 e pouco ele faz tipo um tratado de paz com Roma, porque Roma já dominava quase toda a Grécia, tá? Quase toda a Grécia ali, Atenas, todas aquelas cidades-estados que formavam a Grécia já estava tudo sob domínio romano, né? O Império Grego já tinha se extinguido, né? Aquela fase maravilhosa de Alexandre o Grande ficara no passado e tudo mais. Esparta também já não tinha mais Leônidas, já ficou muito no passado. Então a Grécia ficou meio que frágil nisso e se cedeu ali relativamente fácil para o domínio romano. Era culturas parecidas, os romanos vêm do berço do Enéas, né? Do grego, né? Enfim, tinha toda aquela coisa com os gregos, né? Tivemos até imperador grego, né? Em Roma. Enfim, então tinha aquela coisa, né? A religião era a mesma, só o nome dos deuses que mudava. Em vez de ser Júpiter, o grego era Zeus, né? O romano era Júpiter. Enfim, mas era o mesmo deus, o mesmo panteão. Então eram culturas co-irmãs, né? Os romanos vieram dos gregos, né? Vamos dizer assim, Roma veio da Grécia. Aí depois a Grécia, vamos dizer, envelheceu e passou o bastão para Roma. Aí Roma começou a controlar ali as áreas. Só que faltava ali Esparta, né? Mas aí o cara fez o quê? Esse Nabis. Ele fez uma aliança com Roma ali, fez um tratado, né, de paz, né? Tipo, na época, no começo ali, o Hitler fez com o Stalin, né? O Pacto Molotov-Ribbentrop. Eles tiveram até uma moeda comemorativa sobre isso, onde tinha a suástica e a foice e martelo. Depois eles romperam. É assim, a política é assim, né? É tipo Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos, ou Rússia, hoje em dia, né? Eles tem aquela rivalidade interna, né? Teve a época da Guerra Fria, mas no espaço eles sempre foram aliados. E nos tratados da Antártida também, né? Não tinha nenhuma rivalidade, eles se cooperavam. Então as elites funcionam assim, agem assim. O povão que é o contrário. O povão, se ele descobrir uma discordância sua perante aquilo que ele acredita, você já não vale mais nada, ele rompe com você. Por isso que é povão insignificante, vai morrer na merda e na insignificância, e ninguém vai conhecer. Depois que morrer, ninguém vai falar dela. Ou dele. Né? Mas a elite não. A elite se une naquilo que convém e guerreia naquilo que convém também. É assim que eles agem. Né? Fazem as suas alianças. E rompem em outros sentidos, mas em certos sentidos mantêm alianças. O povão já não pensa assim. O povão, se você falar uma opinião que ela ou ele discorde, eles já rompem com você. O povão pensa assim, é altamente desunido. Se tiver uma opinião contrária, você já não vale nada. Com as elites não é assim. Mesmo tendo discordância em vários sentidos, você pode formar alianças. Entendeu? É isso que o povão não entende. Por que a elite é elite? Primeiramente pelo seu pensamento e estratégia, que o povo não tem, pela falta principalmente de conhecimento. Por exemplo, o pessoal, em vez de estar vendo essa live aqui, está vendo a entrevista do Jorge Jesus, lá com o Renato Maurício Prado.
Pensa que eu não sei? Ou tá vendo lá, sei lá, vídeo de pegadinha. Infelizmente, inclusive do canal. Tá vendo a novela. Ou tá vendo até Jornal Nacional para se super informar. Entendeu? Então, o brasileiro não liga para conteúdo. Ele só quer saber de forma. Infelizmente, assim, por isso que sempre seremos escravos. Não vai ter solução isso. Então, estou passando isso aqui para um nicho. Para meia dúzia de pessoas conseguir se livrar dessas amarras. E não tem como você se livrar das amarras do presente sem conhecer o passado. Escuta o que eu estou falando para vocês. Escuta, se você é deficiente em matemática, você pega uma calculadora. Agora, se você não sabe da história, você não sabe da história. Não tem subterfúgios. Não tem ferramentais para te ajudar. Presta atenção, hein? E a elite conhece toda a história mundial. Gravou aí? A elite conhece toda a história mundial. Agora, seguindo aqui. O Nabis fez um acordo contra Roma, só que ele rompeu esse acordo quando ele ataca um território romano, ali na região da Grécia, né? O Nabis, ele tenta fazer uma aliança com a Macedônia, ele consegue, mas Roma sabe disso, invade a Macedônia com as suas legiões e derrota, né? E derrota aí. Deixa eu pegar uma imagem legal aqui. E derrota a Macedônia, que se faria aliança com Esparta, porque ele não queria que Esparta se fortalecesse, porque vem na mente dos caras também, pô, já pensou Esparta volta a ser aquela Esparta? Então vamos sufocar qualquer tipo de apoio, entendeu? E aí a Roma começa a ocupar toda a Grécia, todas as cidades-estado da Grécia, faltando Esparta, né? Até pela condição geográfica de Esparta ali, ficava mais afastado ali do litoral, né? Ficava um pouco mais no interior da Grécia. Então, por questões geográficas, foi ficando por último. Aí, com isso, né, Nabis começa a se fortificar militarmente, né? Reforça ali, contrata mais mercenários para fazer número ao seu exército espartano, que não era só de espartanos, tinha mercenários de todos os cantos do mundo, era uma horda de mestiços, né, que o Nabis contratava. Aí, nesse íntere, ele faz um acordo com Creta, os cretenses, né, outra cidade-estado, que ainda também não tinha sido totalmente ocupada por Roma. E com isso, meu amigo, a expansão de Esparta começa a, como é que eu falo? Começa a espalhar, a eclodir cada vez mais. Esparta começa a crescer militarmente, nos seus apoios, financeiramente, começa a pilhar algumas regiões também, e fica complicado. Isso desperta a atenção de Roma. Aí que complica, né? Aí, nisso, o Nabis, ele vê que Roma se despertou. O que ele fez? Ele começa a libertar os escravos, né, espartanos ali, com promessa, os escravos em geral, né? Tinha mestiços ali e tudo mais. Escravos, ele começa a libertar os escravos com promessa de liberdade eterna se eles lutassem contra Roma, que Roma estava chegando. Aí a maioria dos escravos topa, obviamente, lutar, se sobreviverem, seriam homens libertos, entendeu? Aí começa a complicar. Né? Roma envia mensageiros para Esparta. Roma começa a enviar mensageiros para Esparta com um ultimato para o Nabis sair das terras ocupadas, tipo Argos, tá? E ceder a autoridade romana. O Nabis cagou, né? Aí você vê, os romanos começam a marchar contra o Esparta, né? Começa 4 mil, por volta de 4 mil, não, perdão, 30 e tantos mil, 40 mil por aí, romanos começam a marchar em direção a Esparta. Só que uma coisa que você não sabe, esse exército romano, na verdade, não era só Roma, era uma coalizão. Não era só os legionários romanos. Eles fizeram um acordo com os outros gregos. Olha só mais um fato aqui. Os outros gregos das outras cidades-estado, que tinham suas coalizões também,
e enviaram gregos para fazer parte dessa tropa romana que invadiria Esparta. Olha só como é que é a coisa, hein? Uma hora unidos, outra hora separados, outra hora unidos de novo, separados de novo. É assim que é. A política é complicada. Complicado demais. Aí esses romanos marcharam junto com os gregos das outras cidades-estado contra Esparta. E aí, meu amigo, nós tivemos aí a guerra contra Nabis. Isso aí foi liderado, essa guerra foi liderada Roma com a coalizão com outros gregos contra os espartanos e mercenários espartanos, né, contratados pelo Nabis. Olha só a mistura. Mas basicamente se trata de Roma versus Esparta, mas não é bem assim, né? Não é somente isso. Olha que interessante essa ilustração, muito legal, né? Muito legal. Isso aí deve ser do game, né? Do game de guerras aí do passado. Muito legal. Aí Roma toma de assalto, né? Roma toma de assalto Esparta. Foi uma batalha que no início os espartanos e os seus mercenários conseguiram resistir, só no início, com reforço provavelmente aí da 7ª ou da 10ª legião. Eles ganharam, né? Aí Roma começa a sobrepujar de vez. E foi liderado por esse general. Flamínio. Conhece? General Flamínio. Flamínio de Nepos. Grande general romano. Isso aí, na época, Roma era república, né? Ou seja, antes de ser criado o Império Romano com os imperadores. Roma era ADM por... ADM, você sabe, né? Administrada por senadores, né? Pelo Senado. Pelos cônsuls, né? Enfim. Não era império ainda. E foi tudo liderado por esse general aí, o Flamínio. Legal, né? Aí Roma vai tomando cada vez mais Esparta. Os espartanos vão recuando com seus mercenários. Por incrível que pareça, os que mais tombam são os espartanos legítimos, né? Os mercenários ainda aguentam mais um pouco. E aí é questão de tempo para Roma dominar completamente Esparta. Aí Roma destrói a muralha da cidade, começa a avançar, nisso Nabis foge, Esparta resiste aí por mais 3 dias, esse conflito, essa invasão das legiões, resiste por mais 3 dias, muito por causa dos mercenários, tá? Que fez grande número e grande resistência. Nesse ínter aí, Pitágoras assume o governo de Esparta, vamos dizer assim, assume no lugar do Nabis que fugiu. E ele inicia ali um pacto de rendição com Roma. Aí Roma aceita, tudo bem, tudo legal, Esparta é nossa, beleza, pague tributos, você pode ficar aí liderando seu povo, mas a gente que manda. É que nem hoje, né? Que nem eu falei ontem. Era sempre assim, e a elite mundial conhece as histórias, todinha do passado. O presidente hoje em dia da República não manda em nada. Quem manda é quem? No Brasil, o STF? Não, é só intermediário também. Quem manda, você nem vê. Quem realmente manda, você nem sabe que existe. São pessoas invisíveis. É um poder oculto. O presidente não manda nada. E vou te falar, nem o STF do Brasil manda nada. Eles só cumprem a agenda de quem criou essa agenda, dos grupos seletos, do poder oculto, do governo oculto, né? Infelizmente é assim, e já era assim antigamente. Com esses comparativos, esses paralelos que a gente faz aqui, você vai compreendendo tudo isso. Por isso que é bom conhecer esse passado para você entender hoje como funciona o poder e a política. Só que hoje é tudo mais disfarçado. Esse é o problema. Hoje é muito pior. Que antes, nessas épocas, era mais sangrento e mais sombrio. Mas era tudo mais verdadeiro, mais espontâneo, e as coisas iam para o finalmente. Ou matar ou morrer. Mas assim a gente não fica. E hoje em dia, pessoal? Hoje em dia a gente vive eternamente na escravidão pacífica. É muito pior. E hoje em dia as safadezas é muito mais disfarçada. Vem em nome de democracia, vem em nome de ciência, vem em nome de Estado Democrático do Direito, vem em forma de crime de opinião. Nós somos hoje, escutem o que eu estou falando para vocês, nós hoje somos muito mais escravos. Você não tem dimensão do quanto mais. É muito difícil dizer isso, mas é a realidade, tá? Bom, Pitágoras assume os tratados de paz, Roma aceita, desocupa os territórios de Esparta, né? Esparta devolve os territórios, principalmente de Argos,
e fica só no cantinho dela ali sob o domínio romano, assim como as outras cidades-estados da Grécia. A Grécia toda vira um puxadinho de Roma, essa que é a realidade. Cultura era a mesma, os deuses eram os mesmos, enfim, tirando ali os gregos e talvez ali o pessoal lá de Cartago, todo mundo era bárbaro, enfim. Aí Grécia virou de vez uma extensão de Roma, né? Roma anexou Grécia. As culturas já eram totalmente parecidas, a religião também, ficou muito fácil, né? Roma já tinha um lastro com os gregos, por causa do Enéas, né? Então fica tudo mais facilitado para virar uma coisa só. Mas o império não parou de crescer, né? Aí no caso ainda era república. Mas vamos dizer assim para facilitar o entendimento. O império, daí para frente, o Império Romano, foi anexando cada vez mais territórios. Né? Então não ficou preso ali só a questão de Grécia e tal. Né? Aí você sabe muito bem disso. Muito legal isso aí. Mas em mil, o quê, rapaz? Que mil? Não. Que mil? É só apenas o ano de 192. O ano de 192 antes de Cristo, Nabis retorna e cerca um território da coalizão. Qual coalizão, Vinícius? A coalizão que os romanos fizeram com os outros gregos, das outras cidades-estado. O Nabis retornou do abismo, da onde ele tinha fugido, ele retornou, ocupou de novo o negócio, pegou os mercenários, quem sobreviveu, e ocupou um território pertencente à coalizão romana-grega. Ah, meu amigo, aí Roma veio puta de novo. Né? Esse território grego ocupado pelo espartano Nabis, ah, meu amigo, eles pediram ajuda aos romanos. Aí, ó, o cara tá de volta e nos tomou aqui, ó, vem nos ajudar. Aí, meu amigo, aí complica. Aí Roma veio com uma puta de uma legião, né? Veio com cerca de 3 legiões. À frente dessas legiões, o pretor, o Atílio, né? O pretor Atílio. O pretor é um cargo militar. Qualquer dia eu passo para vocês aqui as hierarquias da sociedade do exército romano aqui, num vídeo específico, tá? Porque vai ser bem interessante. Aí, meu amigo, derrota de vez, esmaga completamente as milícias do Nabis. O Nabis se rende, enfim, por fim, é condenado pelos romanos. Aí, muito provavelmente, foi aí torturado e morto, né? Aí Roma domina toda a Grécia de forma definitiva e para sempre, meus amigos. De forma definitiva e para sempre, Roma era o único que faltava, né? Era ocupar Esparta e matar de vez essa célula de resistência que era o Nabis e os seus mercenários, junto com o restante dos homens espartanos aí, dos exércitos. Bom, vocês gostaram da história? Muito interessante, né? As coisas não são tão bem assim como você vê nos filmes de Hollywood, é apenas para ter um apanhado, né? Um apanhadinho ali, aí você tem que saber filtrar. É bom que você já vai ver os filmes, e claro que isso não tira o prazer do filme, não se preocupe. Mas você já vê esses filmes de época e sabe o que é o que, né? Mas o legal, sabe o que é? Que quando você conhece a história e você vê esses filmes de época, principalmente de batalhas, de guerras antigas, aí você vê o que o filme acertou. E geralmente, se o filme for bom, ele acerta na maioria das coisas. É que nem o Divisor de Águas, que foi o filme Gladiador, né? Por quê? Que foi tão bom. Os efeitos de cena são muito bons, né? A trilha sonora, o enredo, né? Muito bom. E por quê? Porque muita coisa ali era verdade. Né? Foi verdade. Muita coisa ali foi verdade, anunciada no filme. Então, quando você conhece, você vai reparar que muita coisa é real. Aí fica legal pra caramba. Isso que é legal. É, muito legal, né? Alguém tem dúvida? Quer fazer uma pergunta? Lembrando que isso aqui é conteúdo para curso, hein, pessoal? Conteúdo para curso. Principalmente aí se você quiser se formar em história, ó, eu não recomendo você fazer faculdade para isso, mas você que sabe, é um terreno minado. Fazer humanas, faculdade federal é complicado. Né? Aquilo que eu já falei. Mas se você quiser, tiver a mente blindada, você vai. Sabe de si, você vai. É bom, ó. São coisas que caem em prova, hein?
Isso aqui que eu estou fazendo, a altura do que eu estou fazendo aqui, tem canal aí que vende em curso. Não estou dizendo de história, não, mas em outros temas. Assuntos muito qualificados, muito técnicos, aqui, assim que poucos têm acesso, fecham num negócio privado e vende curso. Eu estou aqui, estou liberando de graça para vocês. Eu só peço o seu like, a sua inscrição e o seu comentário, tá bom? Isso aí eu vou cobrar de vocês. E você que pode, nos patrocine. Como que eu posso patrocinar, Vinícius, financeiramente? Você pode nos apoiar aqui pelo canto do vídeo, no alto do seu vídeo, pelo QR Code. Também tem um QR Code grandão na foto de capa do nosso canal. Você aponta e faz a doação via Pix direto. Porque, infelizmente, clube de membro, essas coisas assim, superchat, eles descontam 30%. A gente não vê a cor do dinheiro, não. Tá bom? Com certeza, todo mundo era bárbaro, né? Os povos do Oriente, né? Isso está até na Bíblia, se eu não me engano. Os povos do Oriente era tudo bárbaro. Só que não era bárbaro, eram os gregos. Todo mundo era bárbaro. A parte do Rodrigo Santoro, porque ele fez o Xerxes, né? Basicamente, né? Aquele personagem é muito exagerado, né? O Xerxes não era assim exatamente, né? Talvez eu fale aqui dos persas também, né? Troia é interessante também, né? Troia. Sabia que Troia é uma cidade que era considerada mítica? É tipo hoje a Atlântida, né? Mas Troia também era. Troia e Pompeia. Por mais que tinham registros, não se achava. Então pensava que era uma coisa mitológica. Mas não. Foi achado, né? Então é interessante. Posso falar disso aqui também, né? Tem mais alguns dias aí da semana para a gente concluir esses assuntos. Vou ver aqui se tem alguma pergunta. Já tem aqui um questionador de fontes, né? Seu Matheus Lima. Não é para mim, não, né? Está conversando aqui. Onde tirou isso, fontes? Engraçado essas pessoas que perguntam assim, quais fontes, né? Por que a pessoa não procura? Olha só, você está vendo a pessoa comentar uma coisa seriamente. Você vai lá e pesquisa, pô. Fonte. O que vale da fonte? Se você já desconfia daquilo ali, não adianta você perguntar a fonte, que eu vou te dar a fonte e você vai descredenciar essa fonte também. O que é fonte? Fonte é o quê? O que passa na Globo? Fica complicado. Como assim fonte? Você que tem que pesquisar. Igual uma coisa que a gente passa no canal com experiência própria, tipo um vlog, com coisas empíricas, e o cara pergunta, qual é a fonte que você tem para afirmar isso? Porra, fonte? Fonte sou eu mesmo. Então, sabe, virou tipo um vício isso aí. Né? Efialtes. Isso existiu, tá? Só que ele não era aquele ser grotesco. O Efialtes traiu o Leônidas para o Xerxes. Por isso que os persas conseguiram cercar os espartanos. Aí acabou aquela ciladazinha que o Leônidas tinha concluído. Tinha feito lá na Termópilas, né? Eles deram a volta segundo o caminho que o Efialtes passou para eles. Então tem sempre um traidor. Sempre tem um traidor. Né? Sempre vai ter. O Espartacus teve um traidor, que foi o pirata Cilício, né? Que eles estavam fazendo um acordo, o Espartacus ia ter até marinha, junto com esses piratas cilícios, mas foi traído também pelos piratas cilícios. Tem sempre uma história de um traidor. Né? E aí as histórias que foram vindo depois, não necessariamente completamente históricas, sempre bota também. Jesus teve um traidor. Sempre tem traidores, sempre vai ter. Pô, mais nenhum deles teve tanto traidor como eu.
Nenhum deles da história teve mais traidores do que eu, do que contra mim. Não é mole, não. Não é mole, não. Mas sabe por que que traem? Sabe por que que te abandonam? Porque é povão. Porque é ralé. Se você falar alguma coisa, pode ser uma coisa que essa pessoa não concorde, ela já te abandona. A pessoa já te abandona. Isso é a mentalidade da escória. A elite pode discordar em um monte de coisa, mas nisso aqui eles se concordam para fazer uma dominação, eles fazem. Entendeu? Não tem esse papo. E lá na live com o doutor, eu falei para vocês. Essa semana é a semana para dar tempo para os traidores, desertores voltarem aos seus postos. Se não voltarem, tudo será apagado. Para nunca mais. Tô vendo que vocês estão aí de conversa, né? Isso aí, Arauto, boa dica. Vamos ver o Felipe aqui. O Maximus nunca existiu, só que ele foi inspirado no personagem. Eu não vou falar porque eu vou trazer esse conteúdo aqui, tá, Felipe? O Cômodos não foi morto numa arena. Foi sim, ele foi morto por um... Não digo assim na arena, né? Mas ele foi morto por um gladiador. O Narcísio, um gladiador liberto, que treinava ele, que o Cômodos ia pra luta. Ele ia pra arena lutar. Só que diziam o seguinte, que a espada dos seus adversários era cega e tinha algum tipo de crocodilagem. Entendeu? Mas ele ia para a arena lutar, mas ele foi morto por um gladiador sim, o Narcísio, né? O gladiador liberto que treinava ele. Foi um treino. É isso aí. Exatamente. O resto tá tudo certo. Na verdade, se você for ver o Maximus. Não vou falar não, mas vou deixar mais para frente. Tinha, com certeza. O Império Romano tinha comércio, né? A Rota da Seda. Rota da Seda com os países da Ásia. Entre eles a China. Tinha sim. Tinha conhecimento sim da China, sim. Isso aí a gente vai contar mais para frente. Isso aí já é em tempos depois de Cristo. Lá para frente. Pois é, então, por causa. Sabe por que você tinha esse pensamento, Felipe? E a maioria tinha? Por causa da escola. A escola brasileira só te passa, no ensino de história, o quê? Que só negro foi escravo. Mas não, todas as etnias já foram escravas e já escravizaram. Todas. Todas. Volto a falar do Mansa Musa, que foi o imperador do Mali, o maior dono de escravos de todos os tempos. Não teve igual. E automaticamente o homem mais rico de todos os tempos. Há quem diga que Salomão foi inspirado no Mansa Musa. Mas isso aí é o pensamento que a escola te passa, Felipe, entendeu? Ou te passava. Isso é só engano. Você aprende mais enganos do que verdade, né, em escola e universidade. Infelizmente. Pelo contrário, o maior dono de escravos de todos os tempos foi um negro que escravizava negros. Mansa Musa. Você vê aqui no Brasil também, né? O Zumbi dos Palmares. Porra, dono de escravo negro. Traiu seus próprios irmãos. Guerra de Canudos, legal. Valeu, Eloy. Vini faz uma live só do Alexandre o Grande. Tá na lista aqui, né? Segundo
Segundo a história, Roma surgiu como potência após a queda. Foi o que eu falei hoje, né? Foi o que eu falei hoje. Depois da era de Alexandre o Grande, a Grécia, no geral, foi Alexandre, que era da Macedônia, né? Da cidade-estado Macedônia. Aí foi parando tudo, né? Foi ficando fraca. Aí Roma ocupou tudo. Aí você vê hoje o que é a Grécia. Eu ainda acho um país muito bom. A Grécia, assim, né? A Grécia, pô, é história pura, né? Grécia, Itália, são os países que eu queria visitar. Entendeu? Grécia, Itália e Egito. Esses países são sinônimos de história. Grécia, Roma e Egito. Isso aí. Porque povos da Mesopotâmia virou o quê? Iraque, Kuwait, né? Emirados Árabes. Que são países muito fechados, é difícil, tem conflitos pra caramba. Né? Se desfragmentaram, viraram outra coisa. Né? A Pérsia virou o Irã. Vai você pro Irã. Complicado. Mas esses aí, Itália, Grécia e Egito, se mantêm, né, ali as mesmas coisas, vamos dizer assim. Então vale a pena visitar. Acho degradante como a humanidade repleta de histórias de conflitos cuja resposta era pontual e sem qualquer barreiras vitimistas. Em contrapartida, o que está em alta hoje é militar no Twitter. É militar comprando Viagra. Soube dessa, né? Rapaz, ó, militar esquece. Esquece, militar é naquela época. Isso aqui, ó. Isso aqui dava vida pela pátria, né? Vamos dizer assim. Hoje em dia, militar, meu amigo, esquece. Polícia militar, isso nem existe. Perante a história, se bem que a polícia militar tem um lastro histórico, né? Foi desde a época do Império. Você sabia que a polícia militar começou como capitães do mato? Os capitães do mato, melhor dizendo. Daí que surge a polícia militar, não tem um início muito legal, né? Você sabe que o capitão do mato era aquele que trabalhava para a Casa Grande para capturar os escravos fugitivos, né? Então a polícia militar não tem um bom começo. Aquilo que não tem um bom começo, dificilmente vai dar certo, né? Pelo menos dá certo para nós, para o povo, né? Para eles dá certo. É complicado. Mas militar hoje em dia, esquece. Bom, gente, vou indo lá para não esticar muito aqui. Manter aí os 40 e poucos minutos de cada vídeo dessa série, tá bom? Vou indo lá, valeu pelo papo, valeu pela audiência. Absorvam conhecimento sobre história, porque facilita você desvendar os problemas do hoje. Presta atenção no que eu estou falando. A elite militar, a elite econômica, a elite do poder político, eles conhecem todas essas histórias que eu estou contando para vocês. É por isso que eles fizeram todo o amarradinho para que hoje não acontecesse o que acontecia antes. Reinados caindo, impérios caindo, imperadores mortos. Eles sabem de tudo que aconteceu, então eles fazem hoje como que não aconteça. As quedas que aconteciam antigamente. Para eles ficarem eternamente no poder com a sua dinastia familiar. Presta atenção nisso, hein? É melhor você entender sobre história imediatamente. Tá bom? Forte abraço e até amanhã com mais uma história muito importante da nossa sociedade mundial. Valeu!